Olá, seja bem-vindo. Você já ouviu falar em ostomizado? Não? Sabe mais ou menos? São pessoas que precisam de um procedimento cirúrgico, ostomia, sobretudo no intestino, e passam a conviver com uma bolsa coletora. O acessório exige um período de adaptação, mas o uso pode se reverter em qualidade de vida. No primeiro momento, vem a rejeição. Ter uma bolsa coletora parece uma medida constrangedora e desagradável, mas depois a resistência inicial é trocada por um sentimento bem diferente: a gratidão. Abre aspas. Costumo dizer que o paciente ostomizado é aquele que passa por uma cirurgia para a construção de um novo caminho. Após a operação, ganhamos uma bolsa da vida, podendo ser ela permanente ou apenas por um período de adaptação. Palavras da presidente da Associação dos Ostomizados de São José do Rio Preto, São Paulo. Mas cada caixa, que vem com 5 bolsas, que serve como um reservatório para dejetos em pacientes com problemas intestinais, por exemplo, chega a custar R$ 340. Por ser cara, é distribuída pelo poder público, pelo SUS, mas em alguns estados já não está sendo distribuída, entregue. E aqui no Rio Grande do Sul, como está a distribuição? É sobre este assunto o nosso programa de hoje. E entre nós, vamos começar pelas meninas. Sandra Furtado, enfermeira estomaterapeuta, e o César Lima, que é presidente da Associação dos Ostomizados, Familiares e Amigos de Pelotas. Queria agradecer muito a presença de vocês neste assunto que não é muito falado, eu diria. E que até pelo meu início eu pesquisei bastante, porque a gente sempre tem que vir munido, né? O jornalista tem que saber o que está falando e tudo. Cheguei a ver muitos vídeos, pensei inclusive em colocar, achei melhor não. Até porque é uma situação delicada, né? Que a gente vai estar conversando e tudo. Da não exposição, acredito eu, embora eles não sejam mostrados às pessoas, nem nada. E pelo que a gente começou a falar, eu peguei ali da Associação de São José do Rio Preto, achei o depoimento da presidente muito propício para o que a gente vai falar, porque sem ela a pessoa não vive, esses que precisam, né? Primeiro eu gostaria de agradecer então mais uma vez muito a presença de vocês para a gente desmistificar, né? O que a gente fala às vezes de leigo, a bolsinha que a gente coloca do lado, que a gente sabe, tem geralmente familiares, amigos, ou algum conhecido, né, algum amigo que tem essa bolsinha que a gente chama, né? Sim. Queria começar conversando com a Sandra, que é a especialista, né, no assunto. Quem é a Sandra, primeiro, que precisa usar essa bolsa coletora? Não sei se é por aí que tu quer começar. Para começar, a gente tem que dizer o seguinte, né? Eu quero agradecer tanto ao programa quanto às pessoas que nos trouxeram aqui. É super importante esse trabalho, né? E a divulgação realmente, como tu disseste, é muito pequena para o público que a gente atende, né? Em Pelotas nós temos 350 quase estomizados e incontinentes às vezes, né? Porque a gente lida também com a incontinência urinária e anal, tá? O Estado, ele nos fornece esses equipamentos, né? Eu sou do município, né? Sou da Secretaria de Saúde, represento a Secretaria de Saúde e nós somos a ponta, né? Então, temos vários caminhos, né? O Estado, então, inclusive, até a gente convidou o coordenador da 3ª Coordenadoria Regional de Saúde, o Gabriel Andina, que ainda não chegou, estamos esperando, né, que ele chegue até o final do programa, para poder também nos colocar a par do que o Estado está fazendo, por que se diminuiu
eu tenho uma informação de uma diminuição de 50% do porquê, né? Então, só para esclarecer que tu és do município. Então assim, o Estado ele fornece esse equipamento, é um equipamento caro, como tu disseste, eles ganham 8 bolsas, mas cada um tem a sua especificidade, né? Então tem algumas pessoas que recebem mais, dependendo da situação, pacientes acamados ou algum outro problema que a gente precise, né? Em tratamento quimioterápico, em radioterapia, a gente tem como aumentar esse quantitativo. Então o Estado ele fornece, em princípio, 8 bolsas para cada usuário, certo? Por mês? Por mês. E quantas bolsas são usadas por dia? É uma? É uma bolsa. Aqui eu sou... Ele é uma bolsa, bem, né? Ele é uma bolsa lavável, né? Então, existem 2 tipos. Tem bolsas com uma peça drenável, então ela retira-se as fezes e se limpa essa bolsa, né? Se higieniza. E tem o sistema de 2 peças, então ele pode retirar, desconectar a placa da bolsa e higienizar fora. Então, são 2 tipos de equipamentos. Nós não temos só estomias fecais, mas temos urinárias também, né? Então, a maior incidência realmente é o câncer de intestino, né? Principalmente o de reto, né? E que leva muitas vezes à amputação do ânus e então o paciente se torna permanente, né? Nós temos pacientes que entram no temporário, né? Como temporário para nós e acabam se tornando permanente, né? Então, nós temos, como a gente te falou, 350, mas isso oscila muito mês a mês. Temos muitas saídas, a nossa taxa de reversão é bem mínima, né, em relação à taxa de óbito. Infelizmente, não é um dado muito agradável, mas tem que ser falado, né? E tu tem, assim, uma incidência, não sei se vocês conseguem traçar um perfil de quem é esse usuário. São pessoas mais velhas, é o homem, é a mulher? Isso. Antigamente a gente poderia dizer que a gente tem a incidência maior na idade já a partir dos 65 anos. Hoje a gente tem muitos jovens. Mudou a nossa clientela drasticamente nos últimos anos, né? Então nós temos muitos jovens, de 30 e poucos anos. A gente tem um motivo para isso? Vocês conseguem detectar o que seria? A gente tem a genética também, né? Então nós temos às vezes pais ou mães e os filhos também já usuários de bolsa, né? A gente passa essa questão da prevenção, mas a gente sabe que realmente é falha, né? A prevenção do câncer, ela deveria se dar lá com os seus 40 anos de idade, né? A gente costuma escutar aos 50 a colonoscopia, que é o exame mais apropriado para a detecção do câncer de intestino, mas ela poderia ser antecipada para os 40 com uma pesquisa de sangue oculto nas fezes, né? Que tem um menor custo também, que isso é uma coisa importante. Ela é mais fácil, a colonoscopia já é um procedimento que exige anestésicos, outras coisas, né? Então, realmente é um exame que seria mais tranquilo, menos oneroso, né? E a gente sempre acaba aqui, o último programa passado a gente fez sobre... A gente teve um anterior que foi sobre lúpus e o passado foi sobre esclerose múltipla. Doenças autoimunes, mas que também tem um problema da prevenção que não é feita. Então a gente acaba caindo, se for ver, na maioria das doenças, a falta de prevenção, do cuidado das pessoas, de se preocuparem com o seu corpo. Sim. Para que se tiverem alguma coisa e descobrirem, que bom, descobriram antes. No sentido de que bom que descobriram antes. Com certeza, quanto mais... E as pessoas acreditam que tem medo. E o homem é pior ainda. E quanto mais precoce, melhor. Tu me perguntaste Isso. Masculino e feminino.
segundo dados assim de 2016, né, do INCA, as mulheres ultrapassaram os homens. Nós tínhamos antes a clientela masculina como a maior. A principal. Em 2016 a gente teve as mulheres em primeiro lugar. O nosso estado é um estado que tem uma incidência muito grande de câncer de intestino e principalmente pela alimentação, né? Carnes, né? Churrasco. Nós temos muitos tabagistas, etilistas, né? Às vezes... Etilista, quem bebe álcool, né? Isto. Para as pessoas entenderem. Então, fumantes e pessoas que bebem bastante. E esses dois geralmente agravam qualquer saúde, fatores qualquer de risco. doença. São fatores de risco. A gente também vem conversando, todas Sim. elas falam no cigarro e na bebida alcoólica. Todas elas falam. E isso é um agravante, né? A condição, né, se torna às vezes um pouquinho pior nesses casos, né? E a estomia, como tu bem disseste, ela é uma abertura, né, na parede abdominal e ela exterioriza um órgão, que pode ser o intestino, mas pode ser uma via urinária também, que é por isso que eu te disse que a gente tem usuários de bolsa que não é tão de fezes. Isso, são bem menos, em bem menor quantidade. E aí eu vou conversar com o César também, para ele entrar na conversa, né? Só tá eu e tu. Que ele é o presidente da Associação dos Ostomizados, Familiares, Amigos, aqui de Pelotas. Porque a família adoece, muitas vezes adoece mais do que o paciente, né? Porque muda a vida de todo mundo. E eu não sei se tu gostarias de falar do teu exemplo, do teu caso, Sim. né? De como é que tu descobres a tua doença. Também não sei qual é, não sei se tu queres falar, porque o programa é ao vivo, a gente conversou um pouquinho hoje. E aí depois assumes a presidência dessa entidade. Deixo a palavra para ti. Em primeiro lugar, quero agradecer essa grande oportunidade, Fernanda, porque uma das coisas que eu tenho visto e acompanhado nesse tempo que agora que faz... Eu estou há 2 anos como presidente, eu estava como tesoureiro antes, entrei em 2014. Logo que ingressei no programa, tá? Essa pessoa aqui foi a mão que veio para amparar naquele horário naquela situação mais difícil, foi ela. E os santos bateram. E ela ficava ali, porque tu tem que participar da associação, porque existem as fases de adaptação. Tá? Meu caso, eu mesmo, particularmente a minha história, ela é muito assim engraçada, porque eu sempre vivi assim. Muita gente me conhece do Grêmio Atlético Farroupilha, porque foi diretor anos no Farroupilha. É uma figurinha de álbum já bem conhecidinha na cidade. E a minha profissão era chefe de cozinha. Eu comecei a trabalhar em 81 no Xangai. No Xangai e nunca mais saí dentro de uma cozinha. Trabalhei nos melhores restaurantes daqui de Pelotas. Nunca tive a coragem de sair de Pelotas, porque fui desde adolescente o meu maior foco era ter a família. Não era nem ela estudar nem nada, era ter uma família, né? Ou vai e volta. E aí isso aí não teve problema. Os filhos vieram e eu nunca fui para alçar outros voos mais altos. Então eu tive uma profissão durante quase 30 anos com carne, comida, aquilo diário, sabe? É o cotidiano do dia a dia. E aí isso aí foi se descobrir o câncer, que eu tive, foi um câncer de intestino, e foi se descobrir por acaso. Tá? Eu não estava me sentindo mal e os meus filhos, diziam: pai, no caso meus meninos do meu segundo casamento, né? Pai, por que tu não faz esse exame do que aparece muita propaganda, as campanhas, que aí eu digo que é importantíssimo ser divulgado, né? Por que tu não faz esse exame, pai? Para te ver se tu não tá doente, né? Não tem nenhum problema. Eu digo: para mim não tem problema nenhum. Marquei consulta no posto de saúde que eu moro perto, num posto de saúde no Fragata. E dali eu fiz, estava acontecendo um início de sangramento, sabe?
E eu fiz lavagem, lavagem estomacal, eu fiz o exame de toque, eu fiz primeiro o PSA. É PSA, né? PSA, aquele do sangue. Tá. Pra próstata. Tá, sim, tá. Pra próstata, tá? Eu fiz aquele pra próstata de sangue, né? Tá. Aí o médico do posto disse, não, tu tens que ver, esse exame ele não é 100%. Aí o medo do não homem, tenho... que aí principalmente os de fora, as pessoas que moram pra fora, que não fazem, não vão fazer, e é uma ignorância, né? Inclusive falando aqui do exame de próstata. Exato, porque também o homem, querendo, mesmo com a modernidade de hoje, o homem é machista. Claro que é. É super machista. Isso e quem leva o homem geralmente é a mulher. E os meus filhos insistindo nessa... Foram os teus filhos já com uma cabeça mais aberta. Sim, eu peguei e disse, não, foi pelo pai, não tem problema, vou fazer. E marquei o exame. Marquei o exame e fiz o exame no laboratório da universidade lá, o antigo Levas Leite. Fiz o exame, não lembro o nome do doutor. E próstata nada, mas eu tinha um sangramento, entendeu? E aí aquilo passou alguns meses e eu peguei e fui de novo no clínico e ele disse, não, vou te pedir uma colonoscopia. Fiz. Foi, assim dizer para vocês, foi o dinheiro numa consulta mais rápido da minha vida. Porque cheguei, o médico, também não lembro o nome do médico, até nomes às vezes é meio complicado a gente falar, né? Mas ele olhou assim e disse, olha, esses exames que tu fez no postinho não te adianta de nada. Tu vais fazer uma colonoscopia agora, vais me trazer o resultado e eu te digo. E foi o que aconteceu. Chegou lá, era aquela... como é que vai se dizer? Aquele monstro, a palavra câncer. Ela te mata 50%. Se não te digo 80%. Quando cheguei lá, o médico olhou. Tu estás com um nódulo maligno. Assim, na lata? Disse, não teve anestesia nem nada. Ele disse, não, eu sempre fui assim, de enfrentar a vida assim, digo, não me faça rodeios, eu disse pra ele. Diz direto o que tá, se é bem ou se é mal, e daí vamos ver a reação. Aí não, ele disse aquilo, foi a mesma coisa que tivesse um aparelho de injeção e me dado uma anestesia, né? Eu fiquei, tá, mas e o que eu tenho que fazer? Ele disse, tu vai fazer eu vou te encaminhar pro doutor Dr. Alain, e ele vai, e a partir daí começa a tua luta. Aí marquei a consulta com o Dr. Renato Alain, e o Dr. Renato foi muito categórico. Ele disse, a cirurgia, se eu for te cobrar para fazer, ela é tanto, mas eu vou te encaminhar pelo SUS, tu vai fazer a cirurgia, a químio tu vai fazer pelo Hospital da FAO e a rádio pela universidade lá do lado da Coca-Cola. Pobres e ricos têm que entrar na fila da rádio. Não existe... Furar. Não existe... no nosso país essa palavra furar ela é natural, né? O jeitinho brasileiro sempre tem. Né? Mas tem que ter... Mesmo... Do momento do momento que foi diagnosticado o câncer, entendeu? Existe aquela coisa que eu sou um bandista por natureza, né? Mas é a fé, né? Aí o doutor disse, não, eu vou te encaminhar, tu vai amanhã lá e já entra na fila para ver o que tu vai conseguir lá para nós começar a tratar. Bom, eu estava ciente de toda a realidade da minha vida passou num filme ali. E eu vou te ser sincero, eu chorei muito. Eu chorei uma manhã inteira. Mas é bom. Eu chorei uma manhã inteira porque o meu pensamento era o que eu vou dizer para os meus filhos que o herói deles vai ficar pelo meio do caminho. Porque a gente pensa que vai morrer, né? Não, a ideia é essa. Faz tipo um sinônimo. Câncer, morte. Não, mas é bem assim, né? E eu cheguei em casa e o meu filho mais velho chegou, pai, eu vendo o meu carro, tu faz essa cirurgia assim. Cara, calma, vamos. Agora que a gente está assim, e o meu anjo da guarda, que é a minha mulher atual, né? Ela correu no computador e tudo. Eu digo, não faz isso. Vamos mudar essa história. Eu tenho um mês de vida, eu quero saber. Eu vou viver intensamente esse mês. Eu tenho um ano, vamos fazer o que tem que fazer.
Só não vamos ficar com esse negócio, esconda, aí daqui uns dias tu vai ter que me dizer, olha, não era aquilo, tá com troço, o doutor disse que tá com uma situação pior. Não, vamos encarar. E aí a gente escancarou, sabe, de correr atrás, não perder consulta, fazer a rádio, fazer a químio. Eu nunca tinha feito tatuagem, tive que fazer aquelas, pra rádio eles te botam as tintas de tatuagem pro raio, esse marco ali que é pro raio sempre no mesmo lugar. Entendeu? Aí fiz todo aquele processo e assim foi, né? Quando chegou lá na consulta, o doutor Renato Alain me disse, nós temos duas situações aqui. A primeira, tu faz o tratamento químio e rádio, que tu já está fazendo, e existe a possibilidade de cura. Ou tu faz uma amputação e vais usar uma bolsa para o resto da vida, mas a gente tira toda a área afetada pelo nódulo, né? Nódulo. E eu digo, olha, doutor, eu vou lhe ser sincero, faço o que o senhor iria fazer para um filho seu ou para o senhor. Eu aqui sou... A partir de agora tudo é correr atrás e tudo é lucro para mim, né? Então aí foi marcado tudo, foi fazendo, só que a minha situação ela era assim, ó, isso começou em fevereiro, cada dia eu trabalhando ainda, estava trabalhando. E cada dia que passava, eu passava assim, sabe? O que é tu trabalhar dentro de uma cozinha, calor, e tu tá sempre com dor. Quando chegou 6 de março de 2010, eu abandonei, aí não teve, tive que pedir para entrar em licença médica, né? Porque eu não aguentava, mas eu não ficava, porque eu não sei se é normal em paciente de câncer, assim, porque isso é uma coisa que às vezes é até difícil tu tentar conversar com as pessoas para saber os sintomas, porque as pessoas, elas entram para dentro de si mesmas, entendeu? E também acho que cada um tem, porque acho que no organismo o medicamento deve ser elas fazem um casulo, sabe? E várias reações, são várias reações. E o meu maior problema era as pernas, eu não conseguia ficar em pé. Eu trabalhava como chefe de cozinha, eu ia lá dar uma olhada nos meus auxiliares que trabalhavam comigo, que já estavam no último mês levando, eu dizia, olha, eu quero assim, tem que fazer assim, ó. Tá, ia lá para a área lá e sentava e ficava ali. Tu fizeste a radioterapia e a quimioterapia antes de fazer a cirurgia? Antes de fazer a cirurgia. Isso é um procedimento, né, para diminuir o tumor, para que a retirada não seja tão... para lesionar tanto assim, né? E por isso que ele tinha aquela expectativa que de repente, olha, ou tu tira tudo ou, né, de repente a gente, com a diminuição do tumor, pode se salvar, né, essa parte do ânus. No caso dele, ele já tinha esse diagnóstico. Então, alguns fazem, que a gente chama de neoadjuvante, né, a quimioterapia antes para diminuir o tumor, depois passa pela cirurgia e volta para a quimioterapia. Outros fazem a cirurgia, retiram o tumor e vão para a quimioterapia, então, para fazer a manutenção. Vamos para o intervalinho? Vamos. A gente vai para um intervalo, em seguida a gente está voltando, estamos ao vivo na Conecta, tanto pelo canal 23 da NET quanto 20 da Blue, e ao mesmo tempo você pode estar nos assistindo pelo site conecta.tv.br, vai lá e volta. Loja Schornack. Os mais belos modelos para os seus momentos. Do alto esporte ao sofisticado traje das noites de festa.
Schornack, no calçadão da Andrade Neves e na Andrade Neves 2173. Fone 3277-5477. Voltamos hoje ao vivo, quinta-feira, aqui no Entre Nós, que está falando sobre pessoas ostomizadas. Se você não pegou o início do programa, ele depois é reprisado, ele é postado no YouTube e continua com a gente agora, que o assunto é muito interessante e tem depoimento de vida e mais uma vez a gente sabendo que a melhor coisa é a prevenção. Aí então terminamos quando tu, né, e aí a Sandra também estava dizendo que a maneira que uns fazem a quimioterapia, e aí depois os outros fazem a rádio. Ou faz antes e depois, né, ou faz só depois, e alguns não precisam fazer, né, dependendo do resultado, isso, do resultado da biópsia, como foi retirado, se ficou sem resquício nenhum, ele não precisa nem fazer, né? Hoje a gente tem uma sobrevida enorme. Tu tens já quanto tempo? Eu tô com 7 anos. Foi em 2010? 2010. 7 anos. E aí como é que foi, já que a gente está falando das bolsas, essa parte? Que pelo que eu li, primeiro é aquela rejeição. Como é que isso foi para ti? Olha, no início foi assim, ó. Quando eu botei a bolsa, porque eu costumo dizer, ela e a equipe dela, do programa de assistência ostomizados, eu chamo, quem tem filho, assiste desenhos, né? E eu costumo dizer que elas são as meninas superpoderosas. Porque é difícil tu chegar num lugar que tu consiga afeto, carinho, né? Atenção, e ainda mais falando de serviço público. Né? A realidade brasileira não é essa, né? Porque são muitas pessoas para pouquíssimos. A demanda é enorme, né? Mas eu achei isso aí. Eu caí num lugar que tinha sido feito para me ajudar naquele problema, né? E foi maravilhoso. De cara, em seguida, ela me convidou para participar da associação. Mas existia o problema, não era de rejeição, entendesse? Mas era um problema assim. Eu, por pensar positivamente, né? E saber que ali não ia ser o término da minha história, eu não queria estar envolvido com gente doente. Digo, o que eu quero no meio desse monte de gente doente que tem, porque ela me contava as coisas, eu descobri mais algumas coisas, a gente sempre pesquisou. Eu digo, não quero isso. E fiquei retirando meu material, ela sempre dando assistência lá, as gurias dando aquela assistência. A minha companheira, que é uma... É uma, como é que se diz quando tu não estuda e te entende bem da coisa? Empírica, que a gente diz, conhecimento ela que foi adquirindo, autodidata. É autodidata. Ela se tornou uma enfermeira autodidata, entendeu? Porque mesmo depois que eu estava usando a bolsa, eu tive quase um ano com infecção na área da amputação. Era todo dia deitado e botando aquela infecção toda, aquela situação, e dor, muita dor, né? Aí se usou todas as coisas possíveis, né? Eu ia na minha casa, amigos religiosos de todas as religiões, e eu sempre acredito muito em coisas predestinadas. O dia que eu fui fazer a minha cirurgia, eu vou contar isso rápido para vocês, eu chorava muito, foi num sábado chuvoso, e eu chorava muito porque, eu ainda ia passar por um processo cirúrgico terrível. Foi avisado tudo, foi muito às claras. Seria uma cirurgia de 7 horas, mais ou menos. 7 horas para tirar a parte toda, sabe? E a possibilidade não foi enganada, não foi descartada de ficar na mesa, era enorme, era bem grande. Era bem grande, o Renato sempre foi muito claro, o doutor Renato sempre foi muito claro com nós, é uma cirurgia bem complicada. Existem várias situações que pós-cirúrgico pode dar errado, né? E aí eu me lembro que uma tia minha, que ela é evangélica, ela chegou na sexta-feira, ela chegou na beira da minha cama e disse assim: César, não te preocupa, Deus está no controle da tua vida, Ele sabe.
E no sábado, quando eu fui fazer a cirurgia com a minha mãe, encontrei um velho amigo do Farroupilha lá, ó, que era enfermeiro lá na FAO. E no que eu entrei, quarto 282, quem gosta de jogar no bicho tá aí a dica, né? Eu entrei assim no quarto, eram 3 camas desse lado e 2 do lado do banheiro. No que eu entrei, a minha cama era o 282 a cama. Era o 282 no quarto e a minha cama era 5. Que é o meu número de sorte. Aí as coisas iam tudo se encaixando, né? E no vidro do banheiro dizia assim, olha pra te ver o que... Nada por acaso. As coisas diziam assim, tinha um decalque no vidro do banheiro que dizia assim, aqui Deus está no controle. Não sei se ainda está lá, mas acho que ninguém tirou. E aquilo ali me deu força, sabe? Me deu força. Claro que depois, com essa situação que passou, cirurgia, que eu melhorei, eu voltei em seguida, que eu fazia parte da direção do Farroupilha, em seguida que eu comecei a andar, eu já voltei para o Farroupilha. Mas tu não te abateu. Não, eu não... Eu acho que deve ser das principais coisas. Não podia mudar. O psicológico tá bom. Não podia mudar, né? Não podia. Eu não sei se vocês têm vocês têm psicólogo? Nós temos uma psicóloga, a Ana Luísa Schwank, né, que trabalha conosco. Nós temos uma assistente social, que é ela que faz a triagem e que inicia o paciente, e na verdade nem é o paciente, na verdade é o familiar, né? No nosso contexto, ele é o que vai cuidar, ele vai fazer a limpeza. E ele é que inscreve, né, o paciente. Então ele chega, muitas vezes abatido também, o desespero, como ele fala, né? O familiar é o primeiro, né? Quase sempre é o primeiro. E ficam com uma consulta agendada comigo. Então, a nossa assistente social, que é a Cláudia Nunes, ela atende esse familiar e encaminha para mim. Então, dentro a gente tem esse jogo, né? E o paciente passa comigo e passa com a psicóloga. E tu fazes a parte toda de como da enfermagem, né? De como se usa. Eu ensino para eles como fazer sozinho, né? Porque isso é muito importante. O autocuidado é a coisa mais importante para o estomizado. E ele saber se virar em qualquer momento, né? Sim, não tem alguém que está do teu lado que possa fazer, tu sabes fazer. Às vezes ele tem uma necessidade diferente de outro, né? Sim. A acuidade visual já não é tão boa, a gente tem que... Mas eu já tive cego, que fazia sozinho. 3 cegos eu já tive junto comigo. E eles faziam sozinho. Então eu sempre digo, não tem ninguém que possa me dizer que não consegue, né? E a gente ensina, a gente tem hoje, né, a gente tem um local super apropriado, a gente tem espelho para eles se olharem, né, para poder fazer o cuidado. E o cuidado, aí agora vem uma curiosidade com as pessoas. O cuidado também com a roupa, de não puxar, não sei se pode acontecer vários cuidados, né? Tipo, lá assim, eu boto a calça em cima, alguma coisa, de repente quando a gente puxa e sai, eu não sei se é fácil dela sair do local. Ela não é fácil, mas agora ele vai te dizer melhor que ele é o usuário, né? Porque mas a gente ensina tudo. Cuidados, né? Não sei se de bater, de alguma coisa. Né? Cuidados, então, a gente tem que ter cuidado com a pele, que é o meio de sustentação dessa bolsa, então ela tem que ser sempre muito bem cuidada, né? Então o cuidado com a pele, o cuidado com o estômago, né? Sempre bem vermelhinho, bem brilhoso, bem gosmento, que a gente diz, né? Para que eles possam entender, a gente tem um palavreado deles, né? Então, para eles saberem visualizar aquele estômago e saber o que é, que se tem problema, se não tem, né? Nós temos várias intercorrências, né? O estômago, ele não vem sempre bem bonitinho, a gente tem uma localização às vezes não tão adequada e isso traz prejuízos. A gente precisa usar um equipamento que seja convexo, por exemplo, uma prega cutânea, né? Então a gente precisa, o César usa, né, um sistema convexo. Essas coisas são bem particulares assim de cada um. Mas a gente conversa sobre alimentação, sobre porque o muda vestuário. tudo, acredito eu. Muda. Vai ter, tipo, tem que ser mais líquida. Não sei, tô dizendo besteira, mas tem que ser mais líquida, mais
Não sei. Alguns vão se alimentar normalmente. Para quem tem um estômago, final do intestino grosso, já descendente ou sigmoide, né, que é finalzinho do intestino, vai comer de tudo normalmente, né? Para quem é ileostomizado, que é do lado direito, né, no intestino delgado, com fezes mais líquidas, aí a gente tem que ter um cuidado maior. Não, até tem as 3 divisões aqui. Tem o colostomia e o urostomia. A colostomia é do lado esquerdo. Né? Intestino grosso, né? Intestino grosso. Elimina fezes mais consistentes, funciona poucas vezes ao dia. Isto. E uma a 3 evacuações, mais ou menos. E o uro comunica o aparelho urinário com o exterior, elimina a urina continuamente em forma de gotas. De gotas não, às vezes jatos mesmo. Tá de gotas, já jatos às vezes. Que eu tenho de gotas. E aí tem que estar também... porque... São várias coisas. Inclusive, a gente conversa muito, sexo, porque tudo isso faz parte, né? Então a gente conversa. Tem que se adaptar tudo. Totalmente. É uma outra vida. Existem fatores, né? Existem fatores, pós-cirúrgica, é aquela hora que eu te falei, que coisas pós-cirúrgicas. Que deu infecção. No meu caso mesmo, eu não tenho, eu sou uma pessoa que não tem vergonha de nada na vida. Sim. Eu não tenho. E eu tenho uma mulher nova, minha mulher é 12 anos mais nova que eu, então eu tinha muita preocupação em ficar impotente. Isso era uma coisa que a minha cabeça mexeu bastante depois que fiz a cirurgia, graças a Deus. Mas isso tudo passou pelo procedimento cirúrgico. Poderia, como o doutor mesmo explicou, poderia ter sido cortado na hora da cirurgia um tendãozinho, um nervinho. É um nervo que comanda tudo. Se isso tivesse sido afetado, com certeza eu teria o problema, entendeu? Mas, graças a Deus, isso não foi... Eu tive a sorte de não ter acontecido isso comigo. E eu vejo também que de um estomizado para outro varia muito, a aceitação. É a aceitação, entendeu? Eu ando de moto. Eu tava eu tive depois, passou um ano e pouco, depois eu tive um problema de uma... Eu esqueço o nome daquele apendicite. Ela sabe da minha vida melhor que eu. Ela e a Virgília, sabe? As minhas enfermeiras. Né? Aí eu tive apendicite e quase fui a óbito no pronto-socorro. Estourou? Rebentou, tive 7 dias esperando para ser atendido pelo pronto-socorro. Me mandaram para casa, voltei nos 2 dias. Os 2 dias que eu pedi a SAMU, eu não fui atendido. A SAMU não tinha viatura, sendo que no dia que eu fui muito mal para o hospital, era uma noite de carnaval. E isso aí. Pegasse bem no carnaval. Bem no carnaval. E aí a doutora que me atendeu na hora, né, tivemos que ir às pressas para o socorro, ela disse, olha, se ele sair da mesa, ele vai para a UTI. E eu tenho, como eu te disse, eu sou abençoado nisso aí, né. Eu em seguida saí da mesa e fui para o quarto direto. E já me recuperei, já fiz de novo. Tem pensamento E ele foi estomizado novamente. Fui estomizado, eu voltei a... Porque como ele teve uma obstrução, né, pelo apêndice, também pelas condições, ele teve que ficar estomizado do lado direito, porque ele tem uma estomia, uma colostomia, né? E teve que ficar ileostomizado, com fezes líquidas, que são mais corrosivas para a pele, né? E que traz um pouquinho mais de... Então ele sabe muito bem dos dois lados da moeda o que Tá, mas aí pesa continua mais com as duas ou agora... Não, reverteu, ligou, só tem a... Só tem a outra. Só do Vamos lado para mais um intervalinho? Pro último, gente. A gente está indo pro último intervalo hoje ao vivo no Entre Nós, falando de um assunto muito importante. Vai lá, toma uma aguinha que a gente vai tomar a nossa aqui e volta com a gente. Sabe aquela loja dos sonhos onde você encontra tudo o que procura e com qualidade e ótimos preços? Essa loja existe e fica bem no centro, no coração de Pelotas. É a Casa Blumenau. Na sobreloja, tecidos dos mais variados materiais e estampas, podendo ser usados de diversas maneiras e em diferentes lugares. Tapetes em diversos estilos, cores, tamanhos e materiais.
Pensou em cama, mesa e banho? O melhor está aqui. Cada conjunto mais bonito do que o outro e com materiais que vão deixar o seu sono mais agradável e quentinho, como edredons, cobertores e lençóis para toda a família. E para a hora do banho, toalhas, toucas e roupões. No térreo da loja há uma variedade em confecções masculina e feminina que vão aquecer você nesse inverno. Na Casa Blumenau, a loja da boa compra, você decora sua casa e sai vestido. Está esperando o quê? A Casa Blumenau fica na Rua General Osório 701, esquina 7 de setembro, e em São Lourenço do Sul, na Coronel Alfredo Born, 539. Aberta de segunda a sexta, das 15 para as 9 da manhã ao meio-dia e da 1h30 da tarde às 15 para as 7 da noite. No sábado, das 9 horas da manhã à 1 da tarde. O seu jornal precisa estar onde você quiser. E com informação para toda a família. O Diário Popular é assim. Tudo sobre esporte, cultura, lazer, notícias locais, tudo que é daqui. Ligue hoje mesmo e assine o jornal mais lido da região sul. 0800 53 2001. 0800 53 2001. Diário Popular, sempre o seu jornal. Voltamos ao vivo com Entre Nós, hoje quinta-feira, e estamos falando sobre pessoas ostomizadas. E vamos para o último bloco, falar um pouquinho que a gente não falou da associação. Qual que é a função de vocês ali? Na associação dos amigos, familiares? Vocês dão uma assistência? A ideia principal, a Sofam, ela foi fundada em 15 de setembro de 1993, né? São 24 anos, tá? E ela não é conhecida. Ela sabe quando tu bota aquela plantinha no vaso e tu rega, ela não sai daquele tamanho? Não é porque ela é nanica, é que não tem como tu fazer as pessoas acreditarem que o melhor para elas principalmente em épocas de crise, como agora, não está nos atingindo, mas a gente vê parcelamentos de salário no Estado, muito dinheiro para corrupção e para a saúde, as coisas estão minguando, né? E o momento que faltar esse material, se tu não tiver associado, não tiver dentro de uma associação para fazer uma vigilância coletiva, para te fazer um pedido coletivo, as coisas são mais difíceis, entendeu? Como em Pelotas tem 350 estomizados, que aí também ela pode dar esse outro dado, não fique pensando que você se torna estomizado só pelo fator do câncer. Você pode sofrer um processo cirúrgico através de uma cirurgia, né? Que vai vir através de uma cirurgia, de um acidente de automóvel, um tombo dentro de casa, alguma coisa. A violência está levando muita gente baleada para o programa. O cara toma um tiro. São várias coisas que te levam. Causas. Não vai dizer assim, não, eu não estou com câncer, eu não vou usar a bolsinha. Doenças inflamatórias do intestino. Isso é de uma hora para outra, gente. É de uma hora para outra. Exato. E quem já tem vergonha. Não pode ter vergonha de ter sido abençoado, de seguir vivo. Tem que se expor, tem que mostrar. Tem uma maneira de ficar vivo. Exato, entendeu? Nós lutamos assim, ó. Nós fizemos uma turma nova. Já os fundadores lá atrás lutaram muito. Quando o programa acho que nem existia, né? Eles já tinham a luta. O programa é bem mais antigo. O nosso programa ele é de 85. Né? Na verdade, começou com 2 assistentes sociais e um enfermeiro que se tornou estomaterapeuta depois, né? Eu entrei em 2000, então já tenho 17 anos. Estomaterapeuta do programa de assistência estomizado. E realmente isso que o César está falando é muito importante. Que não é só quem tem câncer. Traumatismo por arma de fogo, por arma branca, incidência no período de carnaval, de festas aqui na cidade. A gente tem
muitos jovens nessa condição hoje. Tem bastante jovens. Não só com o câncer, mas nessa situação pela vulnerabilidade também. A gente tem isso. Isso é super importante, né? Dizer que as causas não são só o câncer. E a gente disponibiliza, porque eu vejo o programa assim, ó, o programa ele te disponibiliza assistência social, todos os profissionais de alta qualidade, tá? Estomoterapeuta, psicóloga, secretária, as pessoas estão focadas. E olha, gente, a saúde quando não é focada com carinho, com amor, ela não vai bem. E lá você está encontrando isso aí, entendeu? Só que os próprios pacientes não procuram melhorar essa situação. O tempo passa, um dia porque existe a diferença, eu como presidente eu brigo muito por isso, existe a diferença do funcionário público que trabalha por amor, trabalha com dedicação e pelo que se formou para trabalhar, para aquele funcionário que trabalha pelo salário. Mudam as situações, entendeu? Mudam as situações do afeto. Tu chegar num lugar que te atende como um número. Do momento que tu é atendida como número, não é legal. Do momento que tu é atendida como pessoa, como um ser humano que necessita, porque tu vai ser um paciente por muitos anos, a coisa muda, né? Nós disponibilizamos uma vez por mês. Agora, esse mês será a última quinta-feira do mês, a partir do mês que vem será sempre as últimas sexta-feira do mês. Reunião onde a gente sempre leva alguém para fazer alguma palestra sobre vários assuntos, leis, que os estomizados muitos não sabem que têm direitos, alimentação, cuidados com a pele, pessoas que vêm fazer aquela palestra gratuitamente para ajudar. Onde é que fica a associação? A associação não tem uma sede, por isso que eu estou te dizendo, ela tem 23 anos e não tem, porque tu não consegue. Quando nós chegamos em 2014 lá, nós tínhamos reunião com 10 pessoas. Eu digo, gente, não pode ser, isso tem que aumentar para, no mínimo, essa sala tem que estar cheia. Sim. Tem que estar cheia. E a gente conseguiu, tá? Cada vez. Eu tenho hoje cadastrado na associação de 350, eu tenho 70 pessoas. Imagina. 70. Mas e aí, para entrar em contato, tem algum telefone? É só no programa As Gurias Já Indicam. Nosso programa é no Centro de Especialidades, né, na Voluntários 1428, sala 201. Voluntários 1428, sala 201. No Centro de Especialidades. A gente trabalha no turno da manhã, né? E nós trabalhamos juntos com a Sofam, né? Então a nossa reunião é conjunta. A gente está sempre junto com eles, né? Então um mês fica para a gente achar o palestrante, outra vez fica com a Sofam, e assim a gente vem atuando. E é só chegar ali para falar com vocês a partir da manhã. Na parte da manhã, vai ser atendido pela nossa assistente social. Ela encaminha, que é uma coisa eu acho que tem que ficar bem dito aqui, loas, né, para o pessoal, porque é aposentadoria, é isso, né? E aí eu estava vendo aqui também, desde 2004, a ostomia é considerada uma deficiência física, que também já vem sendo feito em alguns lugares, banheiros específicos, né? Então tem várias coisas que eu comecei a procurar aqui. É o decreto 5.296 de 2004 que torna o estomizado com o direito, então, pela amputação, né? Que fique bem claro, né? E dia 16 de novembro foi criado o Dia Nacional em 2007, né? E aí também tem aqui... 2007 foi um ano muito importante, porque abriu também uma brecha, né? O Ministério Federal, ele abriu uma brecha imensa para os estomizados, porque nós temos hoje uma portaria que ela direciona todo o sistema, né? Quem faz isso, quem faz aquilo, né? Então, como acontece tudo dentro do estado, do município, quem tem a contrapartida, né? Que a gente estava conversando aqui no intervalo. Então, o nosso estado tem uma contrapartida somente do estado, né? E nos a gente não tem, estados, nos outros estados também tem a contrapartida federal, né? Só no Rio Grande do Sul que não? Só no Rio Grande do Sul. E o nosso programa, ele tem mais de 70 itens disponíveis entre
materiais para pele e bolsas, né? E para incontinência urinária e anal, que isso é muito importante. E a gente talvez ainda consiga colocar as feridas, porque eu sou estomaterapeuta e a estomaterapia ela tem essas 3 áreas, né? As estomias, as feridas e a incontinência urinária e anal. E eu tenho essa ideia ainda de colocar feridas também para atender uma população imensa que a gente tem. E aqui não tem esse problema de, pelo menos por enquanto, de falta dessas bolsas coletoras. Por enquanto não. De vez em quando a gente tem algum item que fica, né, que não vem todo ou que vem num mês e falta no outro, mas a gente tem compensado, eles têm nos enviado algum outro item no caso, né? E ninguém ficou descoberto por enquanto, tá todo mundo... Uma coisa que eu queria ressaltar é que a Sofam ela é uma entidade sem fins lucrativos, tá? Tem um estatuto próprio, toda legalizada, né? Outra coisa que é muito importante, a gente em 2014, a gente já começou a usar com o pessoal que vai nas reuniões, a gente confecciona uma carteira. Essa carteira ela é muito importante porque eu vejo assim, eu pessoalmente passei por vários problemas com empresas, né, dentro de Pelotas, na hora do atendimento prioritário. Entendeu? Se tu vai ser atendido, maltratado, como é o idoso dentro do nosso cenário nacional e estadual, municipal, né? E muitas vezes a aparência te obriga a tu ter que levantar a roupa e mostrar que tu usa uma bolsa. Quando tu não tem uma perna, para muitas pessoas, tu vai vê que não tem uma perna, né? O cara é cego, geralmente o deficiente visual ali usa uma muleta ou um cachorro para ajudar, alguma coisa assim, uma bengala, né? E pessoas que têm algum órgão, que é uma amputação, como é o nosso caso mesmo, é difícil, sabe? Eu já passei por situações bem complicadas mesmo. Constrangedoras. Uma empresa em Pelotas eu processei eles, porque eles fecharam um contrato comigo, depois a supervisora veio e disse que eu não me enquadrava nos procedimentos de atendimento prioritário daquela empresa. Eu digo, isso é uma lei federal, minha filha, tu não devias nem me chamar minha atenção na frente de outros clientes. E isso aí rola um processo ainda na justiça. E a gente criou a carteira, nossa primeira, já deveria ter, acho que há um tempo atrás, e a gente só deu uma atualizada ela tem validade em todo o território nacional. Eu fui a São Paulo e Aparecida do Norte agradecer com a minha mãe as graças recebidas, e lá eu tive várias situações que eu usei, até mesmo no aeroporto. Plano aqui. Pode continuar falando. No aeroporto em São Paulo também, como foi que passa idosos e deficientes passam primeiro, né? A gente foi bem, eu e minha mãe tem 72 anos, e a gente foi bem atendido, entendeu? Eu acho que direitos são para ser cobrados e exigidos, né? Às vezes as pessoas são maltratadas. Até porque não sabem, porque justamente não vão atrás do que podem, né? Do que tem direito. E do que tem o direito de exercer. Eu arranjo muita encrenca nessas casas lotéricas, onde tem atendimento preferencial que não é dado, não por mim, eu te dizer a verdade. Eu estou aposentado, eu cuido da minha família, eu faço a minha vida, ela é bem tranquila, graças a Deus, mas eu cobro isso aqui. Eu cobro a falta de interesse, até de certa forma, do conhecimento da população, entendeu? Que tem programas bons, tem coisas boas. Não é só olhar para trás e dizer, olha, o SUS não presta, isso e aquilo. A gente tem que ver que tem coisas boas. E para ter coisas boas, a gente tem que dar valor. Essa minha dica é direta, é pro estomizado. Que muitas vezes marca a consulta, isso é uma coisa que eu chamo a atenção sempre, marca a consulta e não vai. Tirando a vez de outra pessoa que está necessitando de uma consulta, porque a agenda dela é incrivelmente lotada, entendeu? Nem todos vão ter a mesma apresentação que eu tenho à disposição, né? Tenho vários amigos, a gente já perdeu alguns amigos no decorrer dessa caminhada, que ficaram para trás, que tinham um sonho de ver a Sofam tão forte como é a PECAM e outras associações, entendeu? Mas é uma luta diária, Gostaria que todo estomizado em Pelotas e região, que são bem-vindos, das cidades que não têm associação,
que comparecessem às reuniões, que fossem conhecer um pouco mais. E aquele empresário que quiser ajudar, que quiser participar isso é saúde pública, claro. Né? Isso é saúde pública. E é que nem a gente falou, ninguém está livre. Exato. Ninguém está livre. São necessárias muitas coisas, entendeu? As nossas reuniões agora vai passar a partir do mês que vem, sendo na última sexta do mês, das 9h30 a meio-dia. Tá? É na Casa dos Conselhos, auditório da Casa dos Conselhos. 3 de maio, 10h. Isso, e a gente faz também um piquenique anual na Baronesa, em novembro, e faz um almoço de confraternização em dezembro. O meu sonho, se eu passei já por tudo isso, gente, não desistir, e acho que eu tenho um sonho de ver a Sofam super forte, porque o cara que é torcedor do Farroupilha, luta pelo Farroupilha, tem que ser guerreiro, né? Tem que ser guerreiro, né? E tu já mostrou que é. Não, eu sou, como eu digo pro poeta lá, me prende e grita, eu vou. Eu tô sempre na barca, né? Então eu queria que o estomizados fosse as pessoas que são estomizadas. Claro, não vai obrigar quem não tem condições físicas de... Mas perder 3 horas, né? Perder 3 horinhas. Não é perder, né? É ganhar 3 horinhas de conhecimento. Ganhar qualidade de vida. Conhecimento até do que outros estomizados passam e passaram. E tu vê como é que é, que não é só tu, que tem outra pessoa que tá passando. Eu mesmo tive que ir a Porto Alegre uma vez para Farroupilha, logo que eu me fiquei assim, né, que eu tinha que usar a bolsa, eu parava de pensar, mas para aí, e agora a bolsa encheu de ar, e o que eu vou fazer? Aí eu disse, mas parei, alguém pede para largar um pum na rua, me pede licença, eu vou largar um pum? Não! Prontamente, eu caminhando, abri a bolsa, quem vem atrás que se lixe. Né? Tem que limpar minha bolsa. Como é que eu vou limpar minha bolsa? Não tem banheiros. Agora tem a lei, né? Mas ainda não tem os banheiros. Não tem. Nós não temos ainda. Cheguei na rodoviária em Porto Alegre, entrei, fui no banheiro, peguei um copo d'água, lavei minha bolsa. Pronto. Fui lá na Federação Gaúcha e assim foi. A gente está terminando, aí que tu gostaria... Que pena, né? Que tu gostaria só de quero dizer assim, ó, que nós temos 22 municípios aqui da nossa coordenadoria, né, que a gente não teve a participação da coordenadoria para dizer isso, né? Nós temos 22 municípios da nossa coordenadoria com enfermeiros capacitados, a gente faz capacitação a cada 2 vezes por ano, né, com os enfermeiros, e isso é uma coisa interessante, assim, a gente tem tido uma boa aceitação dos municípios, de não retirar aquele enfermeiro que já está capacitado, deixar, né, no município, ou então, quando retira esse enfermeiro, colocar uma outra pessoa e capacitar também, que eu acho que isso é muito importante, a continuidade, que isso faz muita diferença. Né? Então eu vou dizer mais uma vez ali que então funciona pela parte da manhã, né, no Centro de Especialidades, na Voluntários 1428, sala 201, as pessoas que quiserem ir lá, familiares, né, até para saber alguma coisa, dar algumas dicas, que vocês trabalham na parte da manhã, e que as reuniões vão ser sempre na última sexta de cada mês, das 9h30 até o meio-dia, no prédio dos Conselhos, que é na 3 de maio, Casa dos Conselhos. 10h60. Vai tomar um cafezinho com nós lá, sempre tem um cafezinho, uma bolachinha, um bate-papo assim descontraído, não é só doença. Claro! Não é só doença, é vida. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, agradecer por ter dado o teu depoimento, que acredito que tenha mudado a vida já de muita gente aí do outro lado, tenho certeza disso. Te dar os parabéns pelo teu trabalho. Obrigada, Fernanda. Por tu ter escolhido uma especialização bem difícil, acredito bem difícil. Mas a gente lida o tempo inteiro com brincadeira lá. Verdade. É que a gente não conseguiu falar sobre isso, mas a gente brinca muito e se diverte lá com eles. E já vamos marcar depois um outro programa para a gente continuar falando, porque esse assunto rende. E a gente tem que mostrar para as pessoas, informar, e é esse o objetivo aqui entre nós. Eu tenho a agradecer e quem quiser ter um pouquinho mais, saber mais da Sofam e até do programa,
Procura no Facebook César Lima, ou procure a sua fã, tem página. Tem página, isso mesmo, eu vi tem ali. grupo, tudo, e vai página ter no uma Face. ideia mais ou menos do que é feito. Só que a gente precisa ir mãos para ajudar, para abraçar essa causa, é uma causa nobre, E vale boa a pena. vontade. É regar uma flor chamada vida, né? Não, fechou. Fechou a A porta. gente agradece muito vocês. Obrigado. Agradece vocês que ficaram do outro lado, tanto pela TV quanto pela internet. Esse programa ele é reprisado, ele vai ser postado no canal do YouTube. Ao mesmo tempo que ele passa pela TV, ele também passa pelo nosso site conecta.tv.br. E o nosso próximo encontro ao vivo é quinta-feira que vem. Até lá!